Olá, amigos, boa tarde, bom dia ou boa noite. Mais uma vez iremos recapitular o livro do profeta Daniel. Falaremos acerca do capítulo 3 e brevemente recapitularemos o capítulo 2, para assim darmos entrada no contexto e assim estudarmos com a orientação e a inspiração que Deus assim designou para nós. Mas antes de abrirmos as nossas Bíblias, como já é de costume, vamos levar uma prece ao nosso Deus. Convido a você a se juntar a mim nessa oração. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado poderosamente conosco. Tem aberto o nosso entendimento, tem dado ao nosso coração o alívio, o conforto da certeza da Tua palavra. Tem dirigido cada pensamento, cada palavra aqui nesse canal, Senhor. Que o Senhor possa ser mais uma vez o centro de nossa atenção e adoração. Que nós possamos colocar nosso entendimento, nossa capacidade intelectual, nossa vida, tudo sobre o teu altar. O Senhor nos dirija no estudo de hoje. É o que nós te pedimos e agradecemos. O doce e amado em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, vamos recapitular um pouco do profeta Daniel no capítulo 2. O capítulo 2 diz a respeito de aquela estátua onde o rei Nabucodonosor teve o privilégio de ter tido o sonho. E Daniel, assim, pôde ter dado a interpretação através do anjo, através do enviado pelo Senhor. Mas então, aquela estátua, vocês sabem bem, ela tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, as pernas de bronze, a parte dos pés de ferro e de barro. E havia também os dedos. Quantos dedos eram? 10 dedos na estátua. Os 10 dedos nós vimos que representa a nova Europa que se formou hoje nos nossos dias atuais. E nós nos encontramos aí, na parte dos 10 dedos. O que aconteceria após esses 10 dedos? Qual era o outro evento que aconteceria? Uma pedra angular viria diretamente do céu sem auxílio de mãos e assim esmiuçaria, quebraria toda a estátua, começando pelos pés até a cabeça de ouro que a gente abriu na Bíblia e viu na semana passada, que era o governo de Babilônia. Então, hoje, dando continuidade do capítulo 3 do profeta Daniel, iremos estudar uma prova de fidelidade. Irmãos, é isso mesmo. Uma prova de fidelidade de 3 jovens. E 3 jovens valorosos aos olhos do Senhor. Vocês vão entender porque essas minhas palavras estou dizendo agora. Bom, então, vamos lá. Antes, no Daniel, no capítulo 2, nos versículos 46 e 47, abram suas Bíblias, que eu estarei com a minha aqui também. Você me acompanhe na leitura. Daniel, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou-lhe que fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de segredos, pois puseste revelar o segredo. Nesse contexto, o rei tinha assim glorificado a Deus através de Daniel. Então o rei tinha entendido que o rei de Daniel, o Deus de Daniel, era poderoso para livrar, para desvendar sonhos, mistérios. E assim o rei tinha entendido que a adoração deveria ser dada a ele. Agora então, entramos no contexto do capítulo 3 do profeta Daniel. Me acompanhe aqui e juntamente no estudo de hoje a proposta é fazer um paralelo com Daniel 3 com Apocalipse 13. Nós vamos falar algumas coisas que estão interligadas ou relacionadas, tá? E vocês vão ver que Daniel, no ano 600 antes de Cristo, e também em Apocalipse 13, Daniel vai falar a respeito do passado
e Apocalipse a respeito do futuro. Esses dois livros precisam ser estudados juntos, precisam estar ligados no nosso estudo. E hoje eu vou dar uma breve pincelada para que assim, no capítulo 8 do livro de Daniel, nós falaremos um pouco mais abertamente sobre esses dois links que iremos citar hoje. Então vamos adiante. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Me acompanhem vocês também nessa leitura. Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Irmãos, o sonho que o rei tinha tido no capítulo 2 falava de uma estátua. Mas a estátua era toda de ouro? Não. Só a cabeça que era de ouro. E essa cabeça representava Babilônia. Mas por que então, agora o rei, ousadamente, constrói uma estátua de ouro? E essa estátua não era pequena. Você vê que a altura e a altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Mais ou menos, vou dar um paralelo para vocês. Côvados, nos anos bíblicos, era a medição aqui, ó, do nosso antebraço até aqui. A altura, a largura dessa estátua, eu vou dizer agora. Um côvado, representando aqui, era de 45 centímetros a 50 centímetros. Vamos arredondar para 50, para assim ficar melhor a nossa conta, tá bom? Então, 50 centímetros, trazendo para os dias atuais em metragem, essa estátua, em vez de ter 60 côvados, ela tinha 30 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 10 andares. E 6 côvados de largura, equivalente a 3 metros de largura. Era uma estátua grande, irmãos. Enorme. E ela foi, como nós vamos ler agora, ela foi posta no campo de Dura, na província de Babilônia. Porque dali se poderia ver ela de qualquer lugar da cidade. Ela foi colocada no lugar estratégico por Nabucodonosor. Mas o rei, por que ele agora constrói uma estátua de ouro, sendo que a estátua original do seu sonho não foi só de ouro? Porque o rei olhou para o seu governo Babilônia e viu uma cidade bem construída, que era cortada pelo rio Eufrates. A cidade, se ela sofresse um cerco, para vocês terem ideia, ela sobreviveria 20 anos sobre um cerco. Essa cidade era fortificada, era grandiosa, era a maior cidade do mundo naquela época. Então o rei se engrandeceu no seu coração e achou que assim o seu governo poderia ser para sempre. Esse foi o real motivo de o rei agora construir uma estátua de ouro, ao invés de construir ela de ouro a cabeça, de prata os troncos, conforme foi dita na profecia de Daniel 2. O egoísmo e a altivez de coração do rei Nabucodonosor fez com que ele se esquecesse do rei de Daniel e de seus 3 amigos. Continuando, ele tinha uma grande intervenção a fazer. O objetivo do rei foi no capítulo 2 desvendado, no capítulo 3 do versículo 2. Me acompanhe comigo na leitura da sua Bíblia também. Olha o que diz, ó. E o rei Nabucodonosor, após construir a estátua era de ouro, sabe o que ele fez? Mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ei, irmãos, o que esse rei fez? Constrói uma estátua, dizendo assim claramente: o governo de Babilônia é para sempre, é eterno.
Ele não queria acreditar que o seu governo seria submetido a um outro império chamado Medo-Persa, e assim consecutivamente daria a estátua. Mas então, ele manda agora que viessem todos os importantes a Babilônia. E assim, ajuntando a todos, ele faz uma seguinte declaração: que eles fossem se consagrar. Mas vocês sabem bem que Deus, na Bíblia, fala a respeito das imagens. Ele fala, por exemplo, nos mandamentos. Em Êxodo 20, ele faz: não farás para ti imagem nem escultura. Não adorar outros deuses diante de mim. Deus ele tinha declarado abertamente que ele era contra a idolatria. E vocês vão ver no versículo 3, 4 e 5 o que levou ao rei a fazer isso. Olha o que diz a minha tradução. Então se juntaram todos, todos obedeceram. Aí agora, olha o que diz mais adiante, no versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena vós, ó povos, a nações e a gente de todas as línguas. Agora está falando para aqueles como Daniel e seus amigos estavam cativos em Babilônia. Quando ouvires o som da buzina, som da trombeta na sua tradução pode estar, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de sorte de toda música. Quando ouvir qualquer música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Ei, irmãos, esse rei agora estava chamando o povo para uma adoração a uma imagem de ouro. Ele estava agora chamando todo o povo, não só os babilônicos, mas todo mundo a adorar a estátua que ele tinha feito. E com esse gesto, eles também se curvariam aos seus deuses. Olha que drama estava se instalando em Babilônia. Olha que contexto geral estava se formando em Babilônia. Mas Deus era contra essa prática. E agora nós criamos um quadro. E a gente vai abordar o quadro até aqui. Vamos entender o porquê e o que aconteceu para que o rei tomasse essa atitude. Primeiro, nessa atitude, ele, com a adoração à imagem que ele criou, ele traria então uma imagem de um soberano poderoso, um monarca poderoso, um governo e um reino poderoso. Ele agora cria uma imagem falsa. A estátua não era toda de ouro do sonho que ele teve, que Daniel deu a revelação. E agora Deus, Nabucodonosor, faz uma estátua total de ouro. Uma imagem falsa. Agora, ele une uma adoração forçada. E também ele decreta uma união entre igreja e Estado. Por quê? Ele convida todos os seus estadistas, os seus governantes, para fazer uma adoração. E a gente sabe que a adoração ela equivale ao lado espiritual, ao lado da igreja. E assim, Nabucodonosor convida a igreja, o ato espiritual de adorar, ao ato de governo, os estadistas, com uma adoração forçada. E por último, uma pena de morte. Esse era o quadro até aqui. Vamos ler o versículo 6 para vocês entenderem. E qualquer que não se prostrar e não adorar será, na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Irmãos, todos que não adorassem a imagem seriam jogados na fornalha ardente.
Isso era ou não uma adoração forçada? Isso era ou não extinção do livre-arbítrio? Isso era ou não uma falsa imagem? Uma falsa adoração a um ser poderoso? Isso era ou não a união de igreja e Estado? A Bíblia nos mostra que a história se repetirá. E vocês vão ver hoje que no paralelo que nós vamos traçar que Daniel está falando do passado e Apocalipse fala do mesmo evento que acontecerá nos nossos dias. Breve, esse movimento irá surgir novamente no quadro mundial. Irmãos, é sério o que eu vou falar, mas também é sério porque Deus, pela sua misericórdia, deixou o exemplo de Daniel para cada um de nós estarmos atentos e alentados quanto aos eventos que irão suceder a essa terra. Por isso a urgência de estudar o profeta Daniel e Apocalipse, porque são livros que revelam o princípio e a vontade de Deus até o fim. São livros que exaltam o governo de Deus sob qualquer circunstância. São livros que exaltam a soberania de um Deus vivo. Se você tem dúvida, é porque ainda não deixou que Deus falasse ao seu coração. Se você ainda clama por misericórdia pela parte de Deus, a palavra de hoje espero eu que alcance a você como tem me alcançado. Vamos continuar. Vamos falar desse paralelo ao qual Daniel 3 e Apocalipse 13 falou poderosamente. Então, esse é o paralelo que vai acontecer novamente. E eu falo com total certeza com base na Bíblia. Sabe por quê? Daniel 3:1 fala de um poderoso soberano. Apocalipse 3:11 fala desse mesmo poder. Daniel 3:2 fala de uma igreja falsa. E Apocalipse 13:14 também fala dessa igreja falsa. Apocalipse 3:5 fala de uma adoração forçada, como nós vimos aqui. Apocalipse 13:15 também fala de uma adoração forçada. Daniel 3:2 fala de uma união entre igreja e Estado. Apocalipse 13:12 também fala desse mesmo evento. E Daniel 3:6 fala de uma pena de morte, como acabamos de ler. E Apocalipse 13:15 também fala de uma pena de morte que o povo de Deus irá passar. A história se repete. Isso é um paralelismo. Isso é tipologia bíblica, irmãos. Deus deixou essas instruções para nós na Bíblia para que servisse de exemplo para cada um de nós nos prepararmos para os eventos finais dessa terra. Daniel e seus 3 amigos não estavam juntos nesse contexto. Daniel, por ocasião de alguma viagem, provavelmente a mandado do rei, não se fazia presente, só os seus 3 amigos. E nós vamos ver qual foi o desfecho dessa adoração forçada, de uma união estável entre igreja e Estado, uma pena de morte, uma igreja falsa, uma imagem falsa e um poder soberano sendo exaltado. Olha comigo na sua Bíblia, em Daniel 3, agora nos versículos 8 a 11. Olha o que diz a minha tradução. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Quem eram esses judeus? Vamos ver aqui, ó. E falaram e disseram ao rei: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, ou da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, deveria se prostrar e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente, dentro da fornalha, em algumas traduções. Que contexto
os 3 amigos de Daniel se enfiou. Mediante o decreto do rei, eles não se prostraram diante daquela imagem falsa. Eles não abriram mão do seu princípio que eles tinham arraizados através de seus pais, através do ensinamento bíblico. Primeiro exemplo para nós no dia de hoje. Não se prostrem diante dos ídolos que o mundo tem a te oferecer. Porque aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Me acompanhe agora do 12 até o 15. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia. Quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses eram nomes que eles deram lá em Babilônia. A gente já falou isso no primeiro capítulo e no primeiro estudo. Mas os seus nomes eram Ananias, Misael e Azarias. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Olha o 13. Então Nabucodonosor irou-se com furor, mandou chamar os 3 e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor. Ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servais a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, do cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorais as estátuas que eu fiz, bom, mas se não adorares, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que situação que o rei agora enquadra esses 3 jovens. Que situação e que pressão, irmãos, emocional, psicológica, todo tipo de pressão esses 3 homens estavam passando. Digo mais, 3 jovens. Nessa ocasião eles tinham por volta dos seus 20 anos. Irmãos, hoje nós reclamamos se temos alguma prova no âmbito de estarmos desempregados, de estarmos com problemas familiares, com doenças. E esses homens estão passando por um caso maior e muito maior do que o nosso atual hoje. E nós murmuramos por muitas das vezes. E nós deixamos de dar crédito a Deus. E nós reclamamos das provações que a gente não pode suportar. Que interessante é que esses homens, através do seu estatuto, ensinado pelo povo de Deus, não se prostraram diante dos deuses, não se prostraram diante das dificuldades, se ergueram como estandartes, como baluartes da verdade, e assim ficaram firmes na promessa de Deus. Eles eram fiéis à palavra de Deus, e por isso o mundo os condenou. E eu e você, nós estamos sendo fiéis a Deus e o mundo tem nos condenado. Nós temos tido práticas nos princípios de saúde, nos princípios de nossa vida, tanto na comunhão diária, com o estudo da Bíblia, oração. Nós temos tido a vestimenta adequada, nós temos ouvido músicas adequadas, assistido coisas adequadas para um cristão, para um sincero servo de Deus. Eu faço essa pergunta para vocês. Tem nós glorificado, honrado o nome de Deus como esses 3 jovens? São exemplos claros, irmãos, de como devemos agir. Pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus deixou a palavra dele escrita para cada um de nós. É a revelação de Deus. Busquem, sinceramente, com coração íntegro, pedindo ao Senhor, clamando em alta voz: Senhor, me dê um coração puro. Renova em mim a vontade de que o Senhor faça o teu querer. O rei deu uma nova chance para eles, pensando que eles poderiam assim mudar de ideia.
o rei veio com uma máscara, uma roupagem de bonzinho, de bom samaritano. Olha, eu tô dando uma segunda chance porque eu gosto de vocês. Vocês são líderes no meu governo. Mas esses homens ainda não se prostraram. Vamos ver então qual foi a resposta do rei para a decisão desses 3 jovens? Vamos acompanhar agora em Daniel 3, versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Que firmeza, irmãos, que certeza que eles tinham em seu Deus. Que clareza de pensamento, que discernimento espiritual que esses homens tiveram. Que exemplo maravilhoso para nós em pleno século XXI. Sabe, irmãos, no livro Educação, na página 56, a senhora Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, dá uma declaração forte. E eu peguei na íntegra, eu vou ler para vocês, para que nenhuma palavra fuja da minha boca, e fique a lembrança. Mas a minha mente é falha, pecadora que eu sou, eu preferi trazer cada palavra do livro inspirado para compartilhar com vocês. Olha o que diz, em pleno século XXI, o que o mundo necessita, o que Deus precisa, como resposta do seu povo. A maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres que não se compram e nem se vendam. Homens e mulheres que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever da verdade como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes e mulheres também, pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ellen White, livro Educação, página 56. Nessa declaração, irmãos, eu vejo quão miserável ainda sou. Quão miserável ainda estamos sendo. Nós precisamos chamar o pecado pelo nome. Nós precisamos nos posicionar, homens e mulheres cristãos. Em pleno século XXI, Deus te chama. Chame o pecado pelo nome. Se afaste. Ande em retidão com a palavra de Deus. Proclame a verdade. Mas de antemão, vivam a verdade. Eles tinham a certeza de que Deus os livraria se assim fosse da vontade de Deus. Porque Deus era poderoso o suficiente para os livrar. Ou vocês duvidam disso? O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. O Deus com o poder da sua voz criou todas as coisas. Daniel, no capítulo 3, no versículo 24 e 25, também dá fortes palavras de advertência para nós. Por atitude daqueles 3 jovens, nós somos repreendidos hoje pelas nossas más condutas. Aquele jovem dando testemunho em pleno cativeiro babilônico, longe de sua família, longe de seus parentes, longe de tudo, mas estavam perto de Deus. Perto o suficiente de confiar plenamente, cegamente, pelo intelecto e pela adoração voluntária a quem Deus ele servia. Me acompanhe na leitura, por favor. Então, o rei Nabucodonosor se espantou com a fidelidade desses homens
e depressa falou e disse a seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ele: É verdade, ó rei, lançamos só 3. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante a filhos de deuses. Ei, irmãos, a fidelidade desses homens foi recompensada. A prova que sobreveio a eles, eles foram aprovados porque eles confiaram, creram plenamente. E agora o Deus do céu, o próprio Cristo, vai ao encontro deles naquela fornalha. Os livra de qualquer dano. Irmãos, a única coisa que queimou naquela fornalha foram as cordas que amarravam suas mãos e os seus pés. Nas suas roupas, nas suas vestes, não foi encontrado nenhum cheiro de fumaça sequer. Eles saíram sem dano algum, irmãos. Que exemplo, que fidelidade teve esses 3 homens. E nós somos chamados hoje, em pleno século XXI, a sermos mulheres e homens fiéis a Deus, como foi esses 3 jovens. Mediante aos deuses que o mundo impõe a nós, mediante a adoração falsa que irá sobrevir sobre a terra, uma imagem está sendo preparada para cada um de nós adorarmos. Mas os mandamentos do Senhor ainda são os mesmos. A lei do Senhor ainda está em vigor hoje, irmãos. Essa lei é que rege todo o universo. Sabe? Eu me lembro daquele texto de Isaías. Eu vou chamar vocês para abrir a Bíblia comigo. Isaías 43, versículo 2. Olha, que passagem bastante conhecida, irmãos, mas grandiosa em conhecimento e ensino para cada um de nós. Se vocês se esquecerem de alguma coisa, lembrem desse versículo. Lembrem dessa passagem. Se vocês se esquecerem de tudo que eu falei aqui, fiquem com essa palavra de conforto, de aprovação por Deus. Isaías 43, 2 diz assim, ó: Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ô mistério forte! É esse Deus que é o nosso Deus, irmãos. O Deus de Daniel também é o nosso Deus hoje. O Deus que realizava milagres em pleno à vista daquele povo, pecador como nós, errantes como nós. Mas Deus buscava o fiel ali dentro. E Deus ia aprovando, aprovando e aprovando os 3 jovens e também Daniel. Será que hoje ele tem a mesma atitude para conosco? Mediante as nossas atitudes e as nossas ações e pensamentos que temos feito com o nosso conhecimento. Irmãos, sabemos o certo e fazemos errado? Isso é uma atitude hipócrita. E ainda levantamos o dedo, falamos para outras pessoas que somos cristãos. Está na hora de mudar e de agir como tal. Tiago 1, 22 diz o seguinte: Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Cristo te chama hoje para você ser participante do reino de Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de dificuldade, se apegue a Deus. Mas nos momentos de felicidade e alegria, não se esqueça do seu Deus. Muitos de nós só buscamos a mão de Deus para nos abençoar. E esquecemos do abraço amigo que Ele tem para se relacionar conosco. Não busque só a mão de Deus, busque o abraço. Ele morreu na cruz de braços abertos para cada um de nós, nos achegarmos a Ele e sermos abraçados por Ele. Isso tem que mover o seu coração como move o meu, irmãos. Como moveu o do Cristo. E Ele diz essa manhã, essa tarde, essa noite, qual horário que você for assistir.
tem em vós o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, na carta de Filipenses 2,5, dá esta declaração: tenham em vós esse mesmo Espírito, esse mesmo sentimento de submissão, de entrega, de adoração, de louvor, de gratidão. Se não for assim, irmãos, estamos apenas nos enganando. Se não for assim como Cristo disse, estamos apenas conformando a nossa norma, que é baixa, fraca e defeituosa, com a de Cristo, que é alta, sublime e maravilhosa. Cristo nos chama para irmos até Ele. E nós queremos abaixar a norma, trazendo Cristo até nós. Isso não é bíblico, irmãos. Fiquemos com a verdade. E a verdade é uma só. É a Bíblia. É a iluminação. É a inspiração, como eu disse aqui também com essa senhora White. Ela é considerada, por aqueles que estudam a palavra de Deus, uma profetisa, uma mulher que foi iluminada pelo Espírito Santo a deixar instruções para nós que vivemos em pleno século XXI. Instruções de como devemos viver. Então, irmãos, se apeguem a Cristo Jesus. Nesse momento teremos um louvor especial. Que você medite. Ouça a doce voz do Espírito Santo falar com você. E não tarde em tomar sua decisão. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim.
fim e servi-lo até o fim. Lara, lara, E que linda música, né? Que lindo apelo Deus faz para cada um de nós, irmãos. Jesus é melhor que tudo. Qualquer conquista que você já fez até agora e que você planeja fazer até aqui, Deus é melhor do que todas elas. Irmãos. Te convido nesse momento a você fechar seus olhos, deixar com que Deus fale poderosamente ao seu coração e ao meu. E que essa mensagem possa fazer mudança na minha e na sua vida. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Graças a Ti temos a Bíblia hoje para estudarmos. Temos os profetas, Pai, que nos deixou orientação para cada um de nós. Temos a certeza, Pai, de exemplos claros na Bíblia de como devemos agir hoje. Então, por favor, Senhor, capacite a cada um de nós a tomarmos as decisões a cada dia ao Teu lado. Nos ajude, por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai, a nos consagrarmos. Por favor, Senhor, Te clamamos e Te pedimos não porque temos mérito ou que merecemos alguma coisa, mas é nos méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Gente, que privilégio que vocês estão me dando de compartilhar essa mensagem com vocês. Não deixem de continuar assistindo os vídeos que aqui estou postando, de divulgar esse canal para os seus amigos, seus familiares. Me procurem. Tem as informações no meu Zap. Se comuniquem, liguem. Vamos estudar a Bíblia juntos. Tenham dúvidas? Deixam lá no chat, no canal, perguntas, para que assim, com a graça e a misericórdia de Deus, eu possa responder a cada um de vocês. O feedback de vocês é importantíssimo, para que assim a palavra de Deus seja explanada da melhor maneira possível. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, você que ainda não deixou o seu link, por favor, não perca a oportunidade de ajudar e abençoar esse canal. O único propósito dele é louvar e engrandecer o nome de Deus. É só esse o objetivo. Se esse também for o seu objetivo, compartilhe, colabora, comente, curte. Desde já. Já te convido para o próximo vídeo que irei estar postando nesse canal. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.